Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre consciência. Consciência em matéria de mediunidade, né? Você precisa saber o que está fazendo. Vez ou outra eu recebo alguma dúvida das pessoas, mas uma específica me chama a atenção, que é quando a pessoa pergunta a diferença entre o médium que trabalha na Umbanda e o médium que trabalha no Espiritismo. E é bom deixar bem claro que são duas doutrinas diferentes, né? Embora ambas tenhamos manifestações mediúnicas, tanto de excelente qualidade, quanto aquelas vulgares, né, em ambas as partes, porque isso é questão do ser humano e não da doutrina, não desta ou daquela religião. Então começam a perguntar se o médium bandista é mais forte que o médium que trabalha no Espiritismo, ou o contrário. E, sinceramente, não existe isso, de um ser mais forte do que outro, a menos que a pessoa frequente academia e seja um cara musculoso, ou uma mulher musculosa, comparado com alguém franzino igual eu. Do contrário, espiritualmente não existe isso. O que existe, e a gente precisa ficar bem atento, é que nós temos médiuns ignorantes e que, devido a esta ignorância, médiuns que não estudam, não se aprofundam, não esmiuçam, não questionam, devido a esse estado de ignorância, e aí pode ser um médium espírita, pode ser um médium bandista, pode ser um médium sem religião, né? Aí a pessoa começa a ultrapassar os limites do bom senso, muitas vezes deixa tanto a sua vaidade, quanto mesmo os seus defeitos morais e as seus traumas emocionais, suas características psicológicas tão próprias dele virem à tona. E aí esses médiuns em geral, tanto no movimento espírita quanto no movimento umbandista, eles têm algo em comum, que são seres humanos. Então não interessa se ele seja desta ou daquela forma de comportamento ou de estrutura religiosa ou filosófica. Se ele não tem estudo, ele vai conseguir sair, né, do bom senso, daquela conveniência que é necessário para nós não lidar com o ser humano e daquela respeitabilidade profunda ao lidar com o plano espiritual. E aí, eu vou contar para vocês duas histórias. E uma passou-se dentro de um centro espírita, daqueles centros federados, né, como se diz, no movimento, e outro dentro de um centro de Umbanda, que eu fui fazer palestra. E no centro espírita a gente foi participar de uma reunião, eu e o meu amigo Marcos Leão, e de repente uma médium mal começou a reunião, e essa médium começou a querer chamar a atenção para si. Era um momento anterior à manifestação espiritual, e os médiuns estavam, ainda era um centro daqueles que se usam mesa, né? Uma mesa grande e tudo. E a médium começava a se debater antes mesmo de fazer a oração, da abertura das tarefas da noite. E naquele centro, naquela época, foi por os idos de 89, 90, antes de fundarmos a casa de Everilda Batista, a médium começou a demonstrar que estava com falta de ar, que estava... parecia que ela ia desmaiar com alguma coisa assim.
E eu fiquei quieto no meu canto, eu falei assim, eu estou aqui aprendendo, deixa eu ficar no meu lugar aqui, né? Lá pelas tantas, mal conseguiu-se ler o Evangelho, que a mulher toda dava batidas, estremeliques, para chamar a atenção que tinha alguma coisa com ela. Então, mal se terminou a leitura do Evangelho e as orações iniciais, com os passes que foram dados. Logo que foi dar os passes nos médiuns, e que não havia ainda aberto para a percepção espiritual, a médium começou a gritar e gritar e gritar, sentada à mesa, que eu vou destruir ela, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo e tudo. Aí a reunião começou um pouco precipitada, fora de hora. E eu estava quieto, com o olhar baixo, assim. E foi um momento em que um espírito saiu correndo e entrou debaixo de uma outra mesa. Uma mesa em que havia água para fluidificar, e que, ou durante a reunião ou após, os médiuns se valiam daquela água, né? Ou simplesmente para matar a sede, ou mesmo para se reabastecer energeticamente. O espírito saiu correndo e entrou debaixo da mesa, e com o olho assim, olhando em direção à médium, e a médium gritando e fazendo tudo, tal. Eu falei assim, meu Deus, será que o espírito aí está querendo pegar outro espírito? Aí ele pegou e falou assim, eu só estava aproximando dela, eu sou obsessor, mas eu não sou sem educação. Isso é ela, tá? Não sou eu, não. Eu estou até com medo dessa mulher. Vou arranjar outro médium para eu me manifestar. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, o que é que eu faço agora, né? Como eu não coordenava a reunião, deixei que a coisa fosse. A reunião quase inteira, que já no início, né, foi sequestrada pela médium. Quase inteira a reunião ficou se passando ali no entorno e as outras manifestações não ocorriam tranquilamente porque o barulho que ela fazia era demais. Então não adianta ser espírita, era uma pessoa que tinha seus 30 anos, né, de frequência à doutrina espírita. Mas era alguém que estava vivendo um momento muito grave, um momento emocional delicadíssimo, e havia recentemente mudado algumas atividades naquela casa espírita. Ela não fora escolhida para uma das atividades mais representativas, porque tinha gente demais para trabalhar e nem sempre dá para as mesmas pessoas fazerem tudo. Não tem jeito isso. Acho que não é nem saudável. E aí ela queria mostrar para a direção o quanto que ela era médium, tanto que ela tinha força, o tanto que a mediunidade era assim diferente. Mas faltava o quê? Uma percepção de si própria, uma consciência, né? Que a gente tem que ter isso, do ridículo que a gente pode fazer. Tem um pouco de vergonha mesmo. De estudar mais para ver que mediunidade não distingue absolutamente ninguém. Ninguém alcança notoriedade pela mediunidade. Você alcança notoriedade pelo que você faz com a sua mediunidade. Aí você chama atenção, mas a mediunidade em si todo ser humano é. Então, você é apenas mais um, eu sou apenas mais um. E o outro fato, eu fui chamado para fazer uma palestra numa casa espírita, numa casa umbandista. E uma casa muito respeitável, né? Até hoje se fala muito bem dessa casa. E naturalmente, como na casa espírita, na casa umbandista, ou na igreja católica, na igreja evangélica, temos aquelas pessoas afoitas, que diga-se, não é da religião, é a pessoa que é assim. E eu fui fazer palestra e o médium estava incorporado numa sala atrás de mim, porque era um salão grande, para mais ou menos umas 200 pessoas a 300. Então, uma mesa, a gente ficava em pé ou atrás da mesa ou à frente falando. E atrás ainda tinha várias salas pequenas e uma pessoa supostamente incorporou
e falou que queria falar comigo, para alguém vir dar um recado para mim. Eu estava no meio de uma palestra. Eu pensei, acho que Espírito sem educação, ele não está vendo o que eu estou falando, como é que eu vou parar uma palestra para ir falar com o Espírito? Depois eu não quero falar com o Espírito. Desculpa, não me chame. Eu não tenho interesse de falar com o Espírito, não tenho nem interesse de ouvir o que ele tem a dizer. O que eu preciso saber para a minha vida está nos livros, está no que eu estudo com os guardiões, está num bom senso. Falei, não quero até esse recadinho de espírito, tudo. E continuei fazendo a palestra com esse pensamento, e aí a pessoa me importunando. Que o mentor quer falar com você, que o espiritual quer falar com você. Não foi mentor. Um outro espírito queria falar comigo. E eu insisti, falei, estou fazendo palestra, eu vim aqui para isso, e não para fazer consulta. O espírito, então, ou o médium, né, talvez tenha ficado irritado com a minha postura mental, e saiu chamando a atenção, um lugar que ele não deveria ir, segundo a orientação da própria casa, que é lá no meio do público. Então, saiu girando e gritando, querendo demonstrar que era um caboclo e tudo. E interrompeu a palestra, eu parei, fiz assim com os braços, e fiquei olhando aquilo, e aí ele girava, e tinha alguma coisa que eu não lembro se era cigarro ou charuto, aí umas penas na cabeça, e foi por aí afora, e aí o povo ficou alvoroçado, vocês imaginem como chama a atenção. Fiquei quieto, encostei na mesa mesmo, atrás de mim, super quieto, e aí deixei ele fazer o que quisesse, tudo aquilo. Na hora que ele chegou para mim, ele falou assim, aí você vai tomar isso aqui, essa bebida aqui, que é para te... Desculpa, eu não vou tomar. Mas sou eu que sou... Enfiou em mim a bebida, aí eu segurei o copo, isso aqui, e virei na frente dele. Desculpa, eu não vou tomar. Mas eu sou o guia. Meu não. Guia meu, se fizer isso, ele não vai ser guia nunca mais. Ele vai ser tratado numa reunião de desobsessão. Porque eu vim aqui para fazer palestra. E é desrespeito seu com qualquer pessoa. Mas aqui quem manda sou eu. Não, você pode mandar aqui, não em mim. Espírito nenhum manda em mim. Nem José Kleber, nem Jamar, nem ninguém. Quem manda aqui sou eu. Esse corpo é meu. Se ele quiser um corpo para ele, reencarne e tenha um. Aí ele pode mandar no corpo dele. Aí o espírito viu que não tinha jeito e saiu gritando lá para dentro, aí o povo atrás, os médios atrás. Aí eu voltei e falei assim, gente, eu posso terminar a palestra ou vocês querem que pare por aqui? Aí o pessoal, pode terminar, mas a gente quer falar com você no final. Aí eu terminei a palestra, não toquei no assunto e tudo, fui até o final. A palestra, depois eu conversei com um grupo de médios, pessoal, quero me despedir e dizer que eu não volto mais. Eu saí da minha casa para vir aqui, para submeter a isso. Então a gente vai ver que em ambos os casos que eu citei, esta situação não é que um médium é mais forte que o outro é mais equilibrado que o outro, devido à religião ou à filosofia que ele defende. Não. Nós temos gente equilibradas e desequilibradas em todos os lugares. São humanos. Agora, atribuir ao espírito algo que é do médium, que o médium tinha necessidade de chamar a atenção, de mostrar a todo mundo que ele era médium. Ótimo, demonstra. Eu fiquei quieto, deixei ele demonstrar e terminei, fiz a minha palestra. Então, não vamos culpar a Umbanda, ou culpar o Espiritismo, pelo comportamento dos médiuns que se recusam a se esclarecer, a estudar. E aí, se você ainda tem um médium cujo espírito que o assiste ainda é mais ignorante que o médium, ambos precisam de psiquiatra, de um apoio emocional, energético, de desobsessão. Não dá. Então, a questão não é a Umbanda que forma médiuns fortes ou o Espiritismo que forma médiuns fortes. Não é a Umbanda que forja ou que forma médiuns desequilibrados, não é isso. E nem é o Espiritismo que forma. Nós temos pessoas que vão assumindo seus postos de trabalho, mas não conseguem lidar com a necessidade do estrelato.
não consegue fazer uma mediunidade mais tranquila, mais suave, ela quer aparecer diante daquele público. Então fiquemos atentos a isso, sem culpar a Umbanda pelo excesso de um umbandista, nem culpar o Espiritismo pelo excesso do espírita. São coisas diferentes. Respeitemos a Umbanda, os seus ensinamentos sagrados, respeitemos o Espiritismo, seus ensinamentos sagrados, e aqueles que não têm religião, e aqueles que são universalistas, o que não significa que por eu adotar esta ou aquela forma de pensar, que eu seja melhor do que outro. Não é isto, tá bom? Pensemos mais, porque em matéria de mediunidade, você precisa saber o que está fazendo.